365 dias para recomeçar. Um novo projeto de vida que nos abençoa a cada dia, renovando assim a nossa fé e esperança. Lembrando que estamos dedicando valoroso tempo para edificação e amadurecimento espiritual para as nossas vidas e as nossas famílias também. E toda essa complexidade tem um valor espiritual muito importante. Estamos no mês 7. Sim, com um tema tão importante quanto vencendo batalhas interiores. E dando continuidade à semana 28 com o subtema Mais que Vencedores. Uau! 2 dias, 203 a 209. E hoje, dia 208 ou do 108º dia, trago o tema para fortalecimento espiritual. Levanta-se novamente. Uau! Leitura bíblica. Livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16. A palavra diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Aleluia! Para tudo que está fazendo, e preste atenção. Ser vencedor não significa nunca cair. Significa nunca permanecer caído. A graça de Deus sempre oferece uma nova oportunidade. Cada queda pode se tornar um ponto de aprendizado quando permitimos que Deus nos levante. O confronto espiritual deste dia é recusar a desistência. Não pule esse vídeo, fica comigo até o final. Meditando no texto bíblico base, Provérbios 24, versículo 16. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Isto realmente é verdade. Aqueles que conhecem a Deus não desistem. Todos caem, seja em pecado, em tentação ou na carne. Mas o importante é o que se segue. Ele permanece caído? Amaldiçoa a Deus e culpa os outros? Ou será que sacode a poeira e levanta-se? David Livingstone, missionário pioneiro e médico em África, disse: eu decidi nunca parar de ter chegado ao fim e cumprido o meu propósito. No século XIX, Livingstone foi o primeiro missionário a levar o evangelho ao interior da África. Ele confrontou tribos hostis, doenças e muitas dificuldades enquanto viajava de Angola a Moçambique e da África do Sul para o Quênia. Ele poderia ter desistido a qualquer momento, mas a sua fé levantou-o. Ele disse: eu vou a qualquer lugar desde que seja em frente. Os justos são aqueles cujos pecados foram perdoados e nasceram de novo. A justiça não é merecida, mas imputada àqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que, por estarem em Cristo, eles se tornaram a justiça de Deus, referência 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. A justiça é estar bem diante de Deus através do sangue de Jesus. O pecado foi expiado. O perdão purifica o pecado que nos tinha separado de Deus e é como se nunca tivéssemos pecado. Nós recebemos o perdão confessando os nossos pecados diante de Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O apóstolo João diz ainda que, se pecarmos, temos o advogado justo ao Pai, Jesus Cristo o justo. Em vez de sermos condenados, somos perdoados. Em vez de ficarmos caídos, podemos nos levantar. Ficar caído é permanecer no pecado. Ficar caído é aceitar a condenação e a derrota. Todos caem, mas é o justo que se levanta novamente. Confessa o teu pecado, meu irmão, minha irmã. Receba o perdão. Agora, levanta-te e começa a andar em frente novamente. Já reparaste que Jesus Cristo é a nossa justiça? Porque Ele é, nós somos. Estamos em Cristo e Cristo está em nós. Tal como as Escrituras dizem, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O velho já passou, eis que tudo se fez novo.
Referência em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17. Depois de caíres, pode sentir que é impossível levantar-te novamente, mas lembra-te que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Referência 1 de João capítulo 4, versículo 4. Jesus é super. Nós somos homens e mulheres. Então, o que somos nós quando Jesus está nas nossas vidas? Super-homens e super-mulheres. Levantamo-nos na força do Senhor e não na nossa. Meros homens vivem da força da sua carne, da força humana e da natureza. É por isso que eles se dividem em contendas, luxúrias e invejas. Mas ao vivermos do homem interior, da natureza divina de Cristo em nós, tornamo-nos mais do que vencedores. Com Cristo podemos subir com asas como águias. Nós podemos correr sem nos cansarmos. Podemos caminhar sem desfalecer. Está lá escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Olha para onde queres ir, não para onde não queres ir. Quando o apóstolo Pedro olhou para o Senhor, andou sobre as águas, mas quando ele olhou para as circunstâncias, ele começou a cair. O apóstolo Pedro pensou que, como homem, ele poderia perdoar até 7 vezes. Mas Jesus disse que ele deveria perdoar 70 vezes 7. O homem tem limites, o super-homem não. Assim, se caíres 7 vezes, pode-se levantar-te novamente. E eu encerro esta linda reflexão com este pensamento. Irmãos, sabemos que existem momentos em nossas vidas em que as coisas não saem exatamente como planejamos. E na maioria das vezes isso nos deixa frustrados, tristes e com uma terrível sensação de fracasso. Às vezes, meu irmão, minha irmã, Deus permite que essas situações aconteçam em nossas vidas para que possamos amadurecer, ganhar experiência e aprender lições valiosas. Lições como a importância da humildade, da prudência e da persistência para vencermos na vida. Assim como uma criança que, ao aprender a caminhar, cai várias vezes, nós também passamos por quedas no nosso processo de crescimento. Se sempre poupássemos essa criança de cair, acabaríamos atrasando seu desenvolvimento. Na verdade, o mais importante não é impedi-la de cair, e sim ensiná-la a se levantar e continuar, até que consiga firmar seus passos e, consequentemente, caminhar e correr de forma independente. Na nossa trajetória aqui na Terra, o Senhor Jesus nos ensinou que, muitas vezes, é necessário perder para ganhar, morrer para nascer e dar para receber. Por isso, se em algum momento da sua vida você sentiu essa sensação de fracasso, não desanime, levante a cabeça, examine-se, busque entender o propósito de Deus para a sua vida e então tudo fará sentido. Mude de estratégia, exerça a sua fé, levante-se e continue firme, caminhando para dar a volta por cima. Saiba que os desafios que enfrentamos são, na verdade, oportunidades para Deus agir de forma abundante em nossas vidas. Agora vamos para a nossa anotação do dia, sim, aplicação pessoal e transformadora. Papel e canetas em mão? Vamos lá. Ah, você não tem? Não tem problema, depois volta o vídeo, veja exatamente aqui os minutos, vai fazendo a anotação, pausando a anotação. É importante que você tenha isso inscrito. Vamos lá. Se existe alguma área em que você desanimou, decida recomeçar hoje. Recebam essas poderosas palavras de fé e esperança para as vossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai, fortaleça-nos para levantar quantas vezes forem necessárias. Pai, em nome de Jesus, agradecemos pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, pela sua infinita bondade e misericórdia com cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, apresentamos as nossas famílias, nossos filhos, parentes queridos e a cada um que está conectado a esta mensagem, independentemente da sua religiosidade. Aqui falamos sobre fé e não de religião, Pai. Pai, que essa mensagem seja expandida para os confins aonde a sua palavra ainda não alcançou.
nos hospitais, nos abrigos, asilos, aquelas pessoas que estão passando pelos momentos difíceis da vida, lutando contra a depressão, a ansiedade, que possui ali uma doença que é incurável. Tu és o Deus de todas as possibilidades. Pai, fortaleça-nos para nos levantar cada vez que forem necessárias. No poderoso nome de Jesus, eu oro, agradeço e enalteço para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Levante-se novamente. Compartilhe esta mensagem agora nos grupos do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, da sua comunidade, do seu trabalho. E também aqui nos comentários, deixe o seu testemunho de vida, o seu like. Aqui embaixo tem uma opção escrita ripar. Vá lá, dá um ripar e nos ajude a compartilhar a nossa mensagem aqui na plataforma. Que Deus nos abençoe.